bem-vindos. Estamos a começar mais um vídeo para o Facebook e para o YouTube. Vamos começar com um novo hino, que é Vem Espírito Santo, do Inário Adventista 598. Queria dar as felicitações a todos que vieram até aqui, que estão a acompanhar-nos durante este fim de semana. Hoje iremos estudar Ora Vem Espírito Santo. Vamos estudar a obra do Espírito Santo, um bocadinho para aprendermos o que é que a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, falam do Espírito Santo para cada um de nós. Então vamos ouvir um hino, tentando cantá-lo, acompanhar o hino, no Inário 398. Vem Espírito Santo, vem transformar meu ser, dá-me luz, a luz do teu bem, é que eu te peço, amém. Então, pedindo o Espírito Santo, vamos falar com Deus através da oração. Querido Deus e nosso Pai, vimos nesta hora te agradecer, louvar pela criação maravilhosa que fizestes em 6 dias e ao 7º dia descansastes. Queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome e aprender da tua palavra acerca do Espírito Santo. Vem nos ensinar, Senhor. Te quero louvar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Então o que é que as Escrituras nos falam sobre a obra do Espírito Santo? Muita coisa, não é? Vamos começar logo no início, que disse Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Está a falar de Deus, no plural. Aqui inclui Pai, Filho, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos então ler também Efésios 5:18. Efésios 5:18. Diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Portanto, os dias são maus. Então temos que remir o tempo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o versículo 18, onde eu quero mais chamar a nossa atenção para este versículo, em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, faz uma comparação entre encher-se de vinho e enchei-vos do Espírito Santo. Nós devemos encher. Como é que nós podemos encher o nosso recipiente do Espírito Santo? A Bíblia nos recomenda, apela a vários pedidos a fazer a Deus, a pedir o Espírito Santo. Há um livro que eu gostaria de oferecer-vos, se vocês quiserem receber em vossa casa, que
fala sobre o Espírito Santo, passos para o reavivamento pessoal, cheios do Espírito Santo. Eu tenho à vossa disposição este livro. E foi neste livro que eu, num capítulo, estudei algumas partes desse capítulo, onde fala que nós devemos pedir o Espírito Santo. O apelo do Espírito Santo é um apelo especial. Jesus clama, pediu para nós clamarmos pelo Espírito Santo. Isso podemos ler em Lucas capítulo 11. Capítulo 11. Todo o capítulo 11 é um pedido, é a formação de como devemos pedir o Espírito Santo. Eu vou-me basear neste capítulo que nos diz que nós devemos pedir o Espírito Santo. E é um versículo interessante, a partir do versículo 10, diz assim: por qualquer que pede, recebe. E quem pede, busca. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe-á. E no versículo 9 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E qual é o pai de família dentro de vós que, se tem um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente ou um escorpião? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ora, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem. Para uma necessidade urgente, nós precisamos do Espírito Santo, porque nós temos uma missão a cumprir. Nosso desejo é fazer a obra de Deus. E não a podemos fazer sem estar cheios do Espírito Santo. Eu vou fazer uma ilustração que vi há pouco na minha igreja, que é a seguinte: eu vou pegar no recipiente e vou pegar nas câmaras e vou apontá-las para aqui, para a minha mesa. E vou fazer a experiência, não é uma experiência científica, é uma experiência demonstrativa do que é a obra do Espírito Santo em nós. Está aqui um recipiente vazio, do qual eu vou encher, primeiramente, de água. De água. É uma história para crianças também. Cá está o meu cantil de água. Vou pôr até meio, porque ainda vou pôr mais coisas. Ele ainda cabe lá mais coisas. Eu até podia fazer esta experiência ao contrário. Ao fim, é que devia pôr água. Então, vamos botar esta água fora. Nós não queremos água. Pronto, tem água fora. Então vamos preencher esta terrina pequenina, com coisas, com pedras. Vou pôr aqui umas pedrinhas. Vou pôr esta pedra grande. Vou pôr um pau. Um falheiro. Vou pôr uma peça pequenina. Vou pôr um homenzinho. E vou pôr mais pedras. Mais pedras até cima. Pronto. E ainda podia pôr mais coisas, não podia? Pois podia. Podia pôr. Ainda vou arranjar mais coisinhas aqui. Eu vou pôr mais um chumbo. Ou mais um botão, umas anilhas, enfim. E uma moeda. Encontrei uma moeda por aí, também vou pôr lá aqui. E agora é que vou pôr a água. Será que ainda cabe mais coisas cá dentro? Será?
Está lá o ar. Algumas coisas saem, a gente coloca. Então ainda vamos colocar lá o ar. No espaço do ar. Digo, já está cheio. Já cabe. Está cheio. Já não cabe mais nada. Agora começa a virar. Gostaram da experiência? Espero que esta experiência ilustre um bocadinho da obra do Espírito Santo em nós. Quando nós estamos cheios de tudo, temos que desvaziar para encher do Espírito Santo. Aquelas coisas não são o Espírito Santo, são coisas que nós arranjamos, coisas por aqui, por ali. Então, gostaram desta experiência? Cá está ela. Vou guardá-la até ao fim. Ao fim ainda vou falar nela um bocadinho mais. Vou pô-la aqui num canto, para que não se vire. O meu cantil está um bocado de água. Vou molhar a boca para que possa falar agora. Havia um rapaz, um menino de 13 anos, que foi para uma escola, para um internato adventista sétimo dia. E ele era filho de pastor, tinha muitos problemas lá nesse internato. Ele já vinha com problemas lá quando chegou ali. Ele era muito forte, para a idade que tinha 13 anos, mas parecia que já tinha 16, 17 anos. Era muito corpulento e fazia muitos estragos. Muitos estragos. Vou pôr a câmera mais certinha e direitinha ali para o YouTube. Bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao Facebook. Então este rapaz, esse menino, que veio para o internato adventista sétimo dia, logo no primeiro dia, começou a bulha, a briga, com outro colega. Porque ele foi ofendido, acha ele que foi ofendido. E foi chamada a atenção, não é? Muitos internatos, as crianças, os meninos que se portam mal, são chamados à atenção para a diretoria. E ele foi falar com a diretora. Podia ser um diretor, mas foi com uma senhora, com a diretora. E a diretora viu o problema dele e expôs o caso dele aos professores e começaram a orar por ele, pelo caso dele. E passava dias que ele ia melhorando um bocadinho, ia repreendendo as suas forças, a sua raiva. Mas, volta em vez, lá ia ele e zás, batia mais no rapaz. Fazia bullying, como nós costumamos dizer agora na gíria. E ele dava-se muito ao bullying. E era outra vez repreendido. E ele dizia, eu prometo fazer a vontade, eu prometo não fazer mais, eu prometo portar-me bem. E lá, às vezes lá conseguia reprimir a sua raiva, a sua fúria, e não batia em ninguém. Mas lá de vez em quando, lá vinha outra vez essa fúria, essa natureza interior dele, a natureza humana, pecadora, e mais uma vez, zás noutro miúdo, ou noutra miúda, ou noutro rapaz. Zás. E isto nunca mais terminava. Até que um dia, graças a Deus, que alguém se lembrou de ler este livro, e foi aqui que falou, aqui que eu li essa história, que disse, este senhor foi ter com ele, este professor, talvez, não sei quem foi um professor, ou se foi um preceptor, ou se foi um homem que estivesse lá, alguém que estivesse lá, foi ter com ele e disse, olha, tu já orastes pelo derramamento do Espírito Santo na tua vida? Ele disse, não, então faz isso diariamente e vais ver que vais receber o Espírito Santo. E a partir daquele dia, ele começou a orar todos os dias de manhã, todos os dias a pedir o Espírito Santo. E a partir daquele dia, daquela data, de pedir a obra do Espírito Santo no seu coração, e efetivamente a sua vida se transformou. Se transformou.
já não mais batia, já não mais fazia bullying, e começou a ser um menino comportado, um menino de oração, um menino de Deus. E assim termina a minha história, ou esta história, para continuar o nosso culto. Esta ilustração é uma história verdadeira, que aconteceu provavelmente nos Estados Unidos da América, que este livro foi escrito lá. Queria ler outra passagem bíblica, que em Hebreus, agora vamos ler em Hebreus, que também fala da obra do Espírito Santo. O livro de Hebreus não fala só sobre o Espírito Santo, mas aborda um bocadinho num texto, no capítulo 6, versículo 4 a 9. Diz assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados, iluminados é pelo Espírito Santo, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e agora recaíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqui está a contar a história de alguém que perdeu o seu amor, o seu fio de condutor, que começou, que experimentou, que sentiu, que viveu a obra do Espírito Santo. Nós também podemos passar por uma fase difícil da nossa vida, árida, sem o Espírito Santo, sem graça, sem Deus. É a perca do primeiro amor, do amor de Deus. Esse amor é a obra do Espírito Santo, o primeiro amor. Então diz, também aqui mais uma história, que um casal ou várias famílias sentiram a necessidade de pedir o primeiro amor na sua igreja. E também estes receberam outra vez a renovação do Espírito Santo. Como estão a ver, o pedido de intercessão, o pedido de Deus, o pedido a Deus do Espírito Santo é atendido. Em 1 Timóteo, enquanto eu posso estar convosco a falar, vou conseguir apontando textos aqui e ali. Ora, em 1 Timóteo, obrigado. Estava a marcar alguma folha. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Este texto é muito importante, eu já o li várias vezes, mas vou reclamar outra vez para aqui este texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Adoeste-te. É o apóstolo Paulo que está a falar para mim também. Adoeste-te. Pois, antes de tudo, a primeira coisa é que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Só este texto aqui já chegaria para nós ficarmos a pedir todos os dias, nunca mais nos esquecer que nós devemos interceder, fazer deprecações, que é pedir clemência a Deus, pedir um assunto, pedir mesmo, clamar a Deus. Isso é deprecações. Orações e intercessões. Há um estudo que eu tenho feito várias lives, ou tenho feito vários diretos, onde eu, com o nosso grupo, fazemos intercessão. Então,
é uma necessidade da nossa igreja, é uma necessidade da minha igreja, que sou eu, sois vós, somos todos, é uma necessidade fazermos isto. Pedir a Deus, é interceder a Deus que faça alguma coisa por nós. Mas Ele vai mexer com os reis, com os presidentes, com os poderes desta terra, com todos os que estão em iminência, com o clero, com os que são chamados pastores, preceptores, diretoras, todos aqueles que têm a liderança, pelos reis, pelas rainhas, não é? Neste caso também temos a rainha da Inglaterra, e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta. Não nos adianta dizer o que está a acontecer se nós não fizermos nada por eles. Eu costumo dizer, o mundo está assim por nossa culpa. Isto não é agora que eu inventei esta frase, ou este pensamento. Eu ando-me a inquietar há muitos anos, a dizer, o mundo está assim, há mais de 10 anos, o mundo está assim, as pessoas estão assim, porque nós não fomos fazer nada com elas. Sinceramente, querem que as pessoas se portem bem, que as pessoas vivam quietas, que lhes deem liberdade, que lhes deem sossego, que se portem bem, que tenham bons tribunais, que tenham boa justiça, que tenham bons governos, mas não fizemos nada. Não, meus amigos, como eu costumo dizer, nós somos os responsáveis por este mundo. Não é o mundo espiritual somente, é o mundo social, o mundo familiar e o mundo religioso e o mundo onde nós vivemos à nossa volta. Se há guerra num lado, se há forças no outro, se há opressão no outro, a nossa liberdade religiosa está sendo posta em causa. Mas quem é o responsável? Somos nós. Porquê? Porque aqui diz que o apóstolo Paulo diz que adoeste depois que, antes de tudo de quê? Eles andam a fazer, antes de tudo, antes de fazer isto, estão a fazer, olha o que está a acontecer na China, olha o que está a acontecer na Rússia, olha o que está a acontecer nos Estados Unidos da América, olha o que está a acontecer na Angola, olha o que está a acontecer no Brasil, olha o que está a acontecer lá sei aonde, e para aqui, para ali, para acolá. Mas isso não resolve nada. Falar do que está mal não resolve nada. O que é que nós temos que resolver? Nós temos que pedir, passo a passo, intercedendo, mas, como disse Joel, de joelhos, entre os pórticos da terra e o céu. Ou seja, indo aos lugares celestiais, indo fazer intercessão ali no tribunal celeste, através da nossa oração, no nosso quarto, na nossa sala, nos nossos aposentos, no nosso sossego, nós devemos interceder. O que é interceder? É pôr no meio. Senhor, como disse Moisés, por favor, prefiro eu ser morto do que estas pessoas morrerem. Prefiro perder a vida eterna do que estas pessoas perderem. Eu prefiro, disse Moisés, risca-me do teu livro da vida. Moisés intercedeu pelo povo. E nós devemos nos colocar no lugar de Moisés. Não para liderar, mas para interceder. Como é que nós podemos ser líderes, ou queremos ser líderes, não havendo líderes que intercedam? Que nos estejam interessados no povo, na igreja, ou nas pessoas, e nas almas, ou nas pessoas, e no mundo em geral. O mundo pode mudar. Vamos mudar o mundo? Vamos começar a partir de hoje, se não é que já o fizeram, vamos fazê-lo, interceder pelas nossas cidades, que vão cair, inevitavelmente, mas que têm que ser avisadas, adoestadas, coagitadas,
mudadas, transformadas pelo Espírito Santo. Não há nenhum poder que eu conheça, ou que vocês conheçam, que não seja Deus. A palavra Deus, para mim, é Deus. Não há outro Deus. Aquele Deus da criação que estava no meio das águas, ou em cima das águas, como diz a Bíblia, ele estava no princípio, como diz a Bíblia, ele estava interessado. Sempre esteve. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito, eu digo mas, é que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu já falei sobre isto várias vezes, e não me interessa de repetir. Se mover sobre as águas tem um significado para nós, que é mover-se sobre as gentes, os povos, as nações. E como é que ele se pode mover se a gente não mover? Não o pode sentir, mas pode sentir. Aliás, não mover, mas pode sentir. Como é que vai se sentir? Olha como aquele menino sentiu. Sentiu a sua vida transformada, porque pediu o Espírito Santo. Como disse também em Gênesis 6, no versículo 2 ou 4, eu vou ler continuamente até encontrar o texto. É no versículo 3, no Gênesis 6:3, que diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Porém o Espírito Santo contende com o homem. Para quê que Deus contende? Para que ele deixe entrar. Será que nós estamos a fechar a obra, a porta do Espírito Santo? Será que nós estamos a encerrar a obra do Espírito Santo em nós? Ora vem Jesus. Ora vem o Espírito Santo. Não é Jesus que vem. É o Espírito Santo. Não confundamos as coisas. Não confundamos a estrada com a beira da estrada. Há a estrada da beira, que é que chama-se a estrada da beira, e há a beira da estrada, que é outra coisa. Não confundamos uma coisa com a outra. Jesus é uma coisa, desculpem, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Não podemos confundir água com alhos, nem alhos com bugalhos. Já fiz a demonstração e vou chamar a vossa atenção agora. Aqui está a demonstração. Temos aqui um recipiente cheio de água e pedras. E podemos dizer que a água representa o Espírito Santo e as pedras representamos nós. Há uma pedra que é Jesus, que estará aqui lá no meio, lá no fundo, aquela primeira pedra basilar. E todos nós somos estas pedras. Jesus tem o Espírito Santo e ele envia o Espírito Santo. Vocês estão a entender agora que o recipiente está cheio de água. Está a transformar o ambiente. Já não é um ambiente infértil, pode ser fértil, cheio de água, cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia, como lemos ali, não vos embriagueis com vinho. O que é embriagar com vinho? Biblicamente, a palavra significa, no contexto, que é o vinho das prostituições, de adultérios espirituais. Ou seja, com doutrinas, com ensinos falsos, também sobre a Trindade. Há ensinos falsos sobre o Espírito Santo. Não vos encheis com vinho das prostituições deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem duas pessoas, ou dois casos de pessoas que se enchem com vinho e julgam eles que estão cheios do Espírito Santo. Estão cheios de adultério. Estão cheios de espiritismo. Cheios de anjos maus. Que faz descer fogo do céu à terra e sente-se
que eles pensam que sentem a obra do Espírito Santo neles. Mas não, diz lá, não vos embriagueis, estão embriagados, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Essa passagem está em Efésios 5,18. Eu vou lê-la outra vez, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos ler agora Mateus 6. Depois vamos ler Lucas 11. Mateus 6. Que diz assim, no versículo 7. E orando, não façais vás repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós precisais. Antes de vós lhe pedirdes, Ele já sabe o que vocês pedem. Vocês sabem, Ele já sabe o que vocês precisam, digo. Portanto, vocês orareis assim: Pai Nosso, é oração de intercessão. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É a oração de intercessão aqui para nós pedirmos que venha o teu reino. Então, para vir o teu reino, o que é preciso vir? A obra do Espírito Santo. Não há reino de Deus, não há reino de Deus sem Deus. E não há reino espiritual sem a obra do Espírito Santo. Muitos querem reinar, querem que Deus reine, sem a obra do Espírito Santo. E o que é que diz mais este texto? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Foi Jesus que ensinou. E Jesus ensinava porque ele tinha toda a autoridade, porque tinha testemunho daquilo que falava. Ele não só falava, como fazia o que disse. Ele viveu a obra do Espírito Santo nele. Foi ou não foi? A obra que ele fez foi a obra do Espírito Santo. Querem ler comigo? Vamos já voltar outra vez em Mateus 6, mas para recordarmos, e na semana passada estudámos esse capítulo, em Lucas 4. Capítulo 4. Vou ler alguns textos do capítulo 4, versículos do texto, que diz, Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, outra vez, aqui já está a repetir outra vez, que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E Jesus está sempre a ser levado, a ser guiado, a ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, outra vez, eu estou a dizer outra vez, estou a dizer entre parênteses, pela virtude, é uma virtude, já estamos a aprender mais umas coisas, não é? Pela virtude do Espírito Santo. É uma virtude, não é? Que grande virtude que Jesus tinha. Voltou a Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ele vinha do deserto. Porque no versículo 1 diz: então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão. Ele veio do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora do deserto, do Jordão, foi para a Galileia, pelo Espírito Santo. Ele começou, antes de ser batizado com o Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo, foi para o deserto pelo Espírito Santo e agora foi levado pelo Espírito Santo para a Galileia. Tem 4 vezes aqui.
Vou ler a quarta. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Até aqui nós compreendemos. Nós já sabíamos isto. Agora, o que está escrito a seguir é o que me interessa. A quarta vez que Jesus diz que se referiu Ele mesmo à obra do Espírito Santo nele, ouçam no versículo 17, e foi-lhe dado o livro de Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. Reparem a frase que pode ser aqui enquadrada. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para me preparar, ungiu-me para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a lista é enorme, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que ele disse? Jesus disse que era ele que ia fazer. Disse que era em nome das sinagogas que ia fazer. Disse que era em nome do Sinédrio que ia fazer. Disse que era em seu próprio nome que ia fazer. Que era em nome de alguém que ia fazer. Sim, era em nome de Deus. E quem é este Deus que ele disse? A pessoa, aliás, a pessoa que ele falou é o Espírito Santo. Jesus, sendo divino, foi usado pelo divino Espírito Santo. Compreende? Eu vou falar devagarinho. O Pai enviou Jesus. Jesus era divino. E Jesus disse que o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, é sobre mim. Porque ele foi enviado para o deserto pelo Espírito Santo. Foi enviado agora para a Galileia e foi batizado com o Espírito Santo. Agora, tomem nota naquilo que eu vou-vos dizer. Estão a notar? Tomem nota. Peguem um caderninho, se quiserem, e apontem aí. O batismo de Jesus foi para receber o Espírito Santo. Já apontaram? E Jesus nunca deixou de receber o Espírito Santo diariamente. Nunca. Eu vou ler o Espírito de Profecia num livro Signs of Times, ou numa revista, de 21 de novembro de 1895, aí para a página 3. Diz aqui, página 3. Diz Ellen White: manhã após manhã, ele comunicava-se com o seu Pai do céu. Agora reparem na frase a seguir. Recebendo dele diariamente, um novo batismo do Espírito Santo. Não foi isto que eu disse? Está de acordo? O Espírito Santo com a Bíblia? Está? Está ou não está? Jesus foi batizado uma vez para receber o Espírito Santo. Ficou por ali? Não. Todos os dias, diariamente, e ele ia ter com o Pai para receber uma dose do novo batismo do Espírito Santo. Uau! Eu podia dizer, fiquei de boca aberta. Uau! Que eu não sabia. Não sabia ou tinha-me esquecido. Jesus, já tenho dito isto várias vezes, não fazia nada que não estivesse de acordo com o Pai. Tudo que ele fazia ou dizia estava de acordo com o Pai. Ele não dava um passo sem o consentimento do Pai. Mas como é que ele fazia isso? Aqui está o segredo.
é a oração para receber diariamente o novo batismo do Espírito Santo. Quantos aqui receberam o novo batismo diário esta semana do Espírito Santo? Estão a ver como nós necessitamos de nos capacitar, de nos convencer a nós próprios que nós precisamos de receber o dom, a virtude do Espírito Santo. Ó Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. E estou a ver que isto está muito aquém da minha humanidade. Então, mais de redobrar os nossos esforços para consentir que o Espírito Santo se mova dentro de nós, que nos mexa. Mateus 13, 4. Se pudermos ler mais versículos para entendermos o que estamos aqui a dizer melhor. Mateus, vamos em Lucas. Mateus 13, 4. Se não li, vamos ler novamente. 13, 4. 13, 4 diz. É interessante, já é uma sementeira, a parábola do semeador. E quando semeava uma parte da sementeira, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Sabem o que é que isto quer dizer? Eu não estudei aqui neste livro. Isto já foi uma nota de rodapé minha. Quando o Espírito Santo semeia uma sementeira no nosso coração, aqui diz que vem um inimigo e tira-nos a semente. Olha o que diz ali. Mateus 6, 13, 4. 13, 4. E quando semeava, quem é o semeador? É Jesus. O que é que ele semeia? O Espírito Santo. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. O caminho. Isto é uma sementeira. Isto é uma parábola. Ninguém semeia no caminho. Isto é uma parábola. A semente que cai no caminho diz que o caminho somos nós. Nós é que andamos no caminho. Jesus é que é o caminho, mas nós estamos no caminho. E somos beneficiados com a descida do Espírito Santo. Mas aqui diz que vieram as aves do céu. Quem são as aves do céu? São os demónios que nos roubam a semente. Como é que eles nos roubam a semente? Semeando a semente dele. Telenovelas, futebols, entretenimentos e outras coisas mais. Portanto, muita atenção à sementeira para não perder nenhuma parte da sementeira que Jesus faz no nosso caminho. Eu vou ler mais uma vez uma parte da Bíblia, Mateus 11, 25 a 27. Isto está em citações de Ellen White esta semana. A doutora, eu ia dizer, a nossa preceptora, a nossa grande publicadora, Ana Maria Quitério, e eu vou para ela dar os parabéns quando ela citou este versículo e depois citou uma frase do Espírito de Profecia, mas o que me chamou mais a atenção que ela citou Mateus capítulo 11, versículo 25 e 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios deste mundo, aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Nós estamos a ser beneficiados com a virtude da descida do Espírito Santo e a compreender a obra do Espírito Santo. E Deus revelou-se de uma tal maneira que eu estou tão satisfeito que nunca tinha feito uma abordagem deste assunto tão profundo. E diz no versículo 26: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E agora o versículo 27. Porque todas as coisas me foram entregues, meu Pai. Todas as coisas, que somos nós. Todas as coisas, que as coisas deste mundo, que estão
desgovernadas. Então ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Dá-me licença para eu continuar. Todas as coisas. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu fiquei um bocado atrapalhado porque isto é difícil de entender, porque aqui não fala do Espírito Santo. Mas atenção, não é linha de pensamento do Espírito Santo aqui, mas aqui fala que ninguém conhece o Espírito Santo, ninguém conhece o Filho e ninguém conhece o Pai. A menos que, não fala assim desta maneira, mas eu é que ponho a sublinhar os meus pensamentos. Ninguém vai conhecer o Filho, ninguém vai conhecer o Filho de Deus, ninguém vai conhecer nada, nada das coisas que estão ocultas para revelar, para pregar, para ensinar, para nós termos a palavra de Deus como arma, a não ser que o Filho se tenha revelado. Vocês revelaram o Filho? Vocês podem revelar o Filho se não tiverem o Espírito Santo? Não conseguem. Então, meus amigos, mais uma vez, só aquele que tiver o Filho de Deus, aquele que tiver a vida eterna, o Filho de Deus que é a vida eterna, é que pode ser revelador das promessas, dos planos, das profecias, da palavra de Deus. Revelar o que é revelar. Eu, como estou a dizer, revelar é uma coisa aqui que nós não sabemos o que é que temos para dizer. Ontem à noite cheguei lá ao fim do meu direto e disse: amanhã vou pregar. Mas eu estava cheio de medo, cheio de vergonha de mim mesmo, porque eu disse: eu nem sei o que é que vou pregar. Não tenho nada para pregar. Eu não sei. Eu não posso dizer agora o que é que vou pregar amanhã. E passou ainda 12 horas, portanto, das 9 até esta hora, já passaram 12 horas, e já estamos aqui a ver o que Deus já me revelou. Ora, se Deus em 12 horas revelou isto, em menos de 12 horas, um bocado grande, cheio da revelação daquilo que está aqui apresentado, quando eu não sabia nada, o que Deus pode fazer quando nós pedirmos a revelação de coisas mais ocultas. Sei o que é que Deus vai revelar, e lá estou eu novamente. Não sei o que vou dizer amanhã. Não tenho planos, como costumo dizer, eu não faço planos mais. Eu já há muitos anos, há mais de 20 anos, eu não faço mais planos, eu desisto. Não quero fazer mais planos, porque eu sei que os meus planos, quando eu os faço, saem furados. Alguém quer dizer furados? Não é? Isto não é em português. Portugal, não se fala assim. Os meus planos saem todos estragados. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Mais uma vez, voltar para o cantinho da oração e fazer o que Deus disse. Há também uma declaração em Atos dos Apóstolos, que diz-me assim: há para o obreiro consagrado um maravilhoso consolo em saber que até mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, procurava diariamente o seu Pai à procura de uma nova provisão de necessária graça. Isto é em Atos dos Apóstolos, da Publicadora Servir, página 40. Jesus, de facto, precisava diariamente de receber o dom do Espírito Santo. Jesus diz ainda mais, últimas palavras de Jesus e a vida do Espírito Santo. Nas suas palavras de despedida aqui da terra, Jesus desejava transmitir uma mensagem aos seus discípulos, uma mensagem de fortaleza, dizendo o seguinte:
que o Espírito Santo viria no seu lugar. Jesus disse algo surpreendente aos seus discípulos. Já que eu vou para o céu, eu tenho que deixar alguém em meu lugar. Quem é esse alguém? Vamos ler em São João 16, 7. São João 16, 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Que promessa tão forte! Que promessa da vinda do Espírito Santo! É que não vem Jesus em espírito. Ele disse que ia para o céu e enviaria outro em nome dele. Outro. Se é outro, não é ele. Ele é o próprio que o diz. Não sou eu a dizê-lo. É Jesus que envia o outro. Quem é? Todos nós sabemos. Nem posso comentar. É vocês que têm que concluir. Jesus disse aos seus discípulos algo surpreendente, que vos convém que eu vá. Isto significa que nova solução, Ele conosco através do Espírito Santo, é mais vantajoso do que ter Jesus presente pessoalmente. Desta forma, Ele não é limitado e pode estar com cada pessoa, não importa onde ela esteja. Testemunhos destes podemos encontrar na pessoa, de cada crente que experimenta a obra do Espírito Santo. Testemunho pessoal de um professor, de um dos seus alunos. Diz ele: passos para o revivimento pessoal. Quando li o livro, foi entregue na minha igreja local há cerca de um ano atrás. Foi na América. E li-o rapidamente. Durante a leitura tive muitas experiências com Deus, o que me fascinou e me encorajou. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, acontece isso. No apêndice do livro encontrei a seguinte sugestão: alguns estudos pedagógicos têm mostrado que é necessário ler ou escutar sobre um tema importante entre 6 a 10 vezes para compreendê-lo totalmente. Estas palavras encorajadoras cativaram a minha atenção. Tente pelo menos uma vez, o resultado irá convencê-lo. E eu queria experimentar as bênçãos de Deus, e na terceira vez que li o livro, algo se apoderou de mim e eu senti um grande amor pelo nosso Redentor, um amor que eu ansiava sentir por toda a minha vida. Dentro de 2 meses eu já tinha lido 6 vezes. Eu não vou continuar a ler, e o resultado vale a pena ler o Espírito de Profecia, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena ir aprofundar o tema que nós precisamos. Precisamos de compreender que precisamos. Não tenho mais a acrescentar. Se alguma coisa está por dizer, que Deus me ajude, que Deus vos ajude. Não posso muito alongar-me da hora, como se costuma dizer. Já estou com quase 53 minutos e tal. Eu queria deixar-vos com uma mensagem da Bíblia que se encontra em Efésios 6, 5 a 18. Já é a conclusão. Conclusão é sempre uma conclusão. Falando entre vós, no versículo 19, queria também ler o versículo 19, já que li o versículo 18. Falando entre vós, com salmos, ou em salmos, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isto é, cheios do Espírito Santo. Só pode. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós estamos aqui, não é para mandar em ninguém.
As pessoas pensam que nós somos os líderes religiosos ou que somos uns papagaios que só queremos dizer o que nos apetece para mandar, para desmandar, para desmantelar. Não, não é nada disso. Nós temos que estar sujeitos uns aos outros na sujeição de Deus, no temor de Deus. Como diz aqui, sujeitados uns aos outros no temor de Deus. Mas não é isto o que nós temos vivido ultimamente. Há uma parte para cá, não há uma sujeição uns aos outros no temor de Deus. Pode haver uma sujeição aos outros no temor ao pastor, ou à igreja, ou a este ou aquele, mas não é esse Deus que eu conheço. Nós devemos nos suportar uns aos outros, porque somos todos difíceis de nos suportar uns aos outros, somos pedras. Agora vem outra vez a amostra do mesmo, e aqui termina a minha história. Somos pedras diferentes, não há uma pedra igual, e dentro da igreja elas estão todas lá, muitas vezes a bater-se uma nas outras, porque elas ao encostar fazem aquele ruído característico das rochas e ferem-se. Então o que é que ele precisa? Continuamente, não é só uma vez, continuamente. O que é que ele precisa? Do dom do Espírito Santo. Precisa, continuamente. Está sempre a ser regado com água, com água, com água. Sempre, continuamente. Todos os dias. Todos os dias, pela manhã, cada pedra deve ser lubrificada com a água do Espírito Santo, com a lavagem do Espírito Santo, com o novo batismo do Espírito Santo, para que não entremos em atritos com com a pedra A, com a pedra B, nem com Cristo, porque Cristo é a pedra basilar, portanto, no temor do Senhor. Pensem nisto, não sejam pedras secas, áridas, sejam pedras saborosas, com um bocadinho de açúcar às vezes, ou com um bocadinho de sal às vezes, ou com um bocadinho de perfume às vezes, ou cheirinho, muitas vezes, com ervas aromáticas, mas nisso tudo tem a obra do Espírito Santo. Olha, foi bom estar convosco, gostei de vos apresentar esta experiência cheia de água a transbordar. Ela molhou toda a minha secretária, que é uma secretária improvisada que eu fiz. Não molhei a minha Bíblia. Obrigado a todos. Vou terminar com mais um canto e faremos uma única oração ao fim. Então, qual é o cântico que vamos ouvir? Não encontro o rato está parado. Então, vamos avançar. Viva em mim. Completamente molhado. Ele seca. Viva em mim. Vive, Santo Espírito, neste mundo pobre ser. Faz no meu coração a luz do céu resplandecer. Vive em mim, santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine
Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois a redenção real eu quero renascer. Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reina nele só o amor. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, te queremos implorar que nos venhas ajudar, que o teu dom, a tua virtude do Espírito Santo esteja com cada um. Cada manhã nós possamos buscar-te sozinhos, em particular, para depois também possamos testemunhar aos nossos irmãos e a todos que nós pudermos encontrar. Obrigado, Senhor, por nos ensinares, por nos fortaleceres, por nos guiares através deste culto e que possamos fazer uso diário das palavras que aprendemos e testemunhar do teu poder. De ensinar como Jesus ensinou e fazer como Jesus fazia, ser guiados diariamente pelo teu dom, pelo teu Espírito Santo, pela tua pessoa divina, que é o Espírito Santo. Possamos ser batizados diariamente com o batismo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Tudo te quero pedir e agradecer, em nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Chegado aqui, desejo-vos a vós uma semana cheia de oração, uma semana cheia de derramamento, de batismo do Espírito Santo. Logo fazemos um direto. Outro tema que eu não sei o que irei abordar, serei outra vez suscitado pelo Espírito Santo para que nos possa ajudar a falar o que convém. É assim que nós vamos viver pela fé, porque é obra do Espírito Santo e não obra de um ser humano ou de uma igreja. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fique convosco e que a paz do Pai, de Deus, o Pai é Deus, e o Filho que é Jesus, e Jesus envia o Espírito Santo, que fique convosco todos os dias até a consumação dos séculos.